Olha, eu aqui, minha gente, a graça e a paz estejam com todos vocês. Mais uma vez eu compartilho com vocês da palavra do Senhor. Nós estamos estudando, finalizando o livro de Daniel. Neste vídeo eu vou fazer um resumo do final do livro de Daniel aqui do capítulo 7 ao 12, para a gente entrar aí numa nova história, em uma nova aventura, com esses homens, né, grandiosos da palavra do Senhor. Ali onde a gente encontra muitas histórias edificantes, histórias que nós aprendemos com elas. E quão importante é a gente aprender da palavra do Senhor. Então, comentem, compartilhem, se inscrevam neste canal, mandem para os amigos, para que eles possam estar aí também acompanhando. Coloca o telefonezinho ali, vão fazendo as coisas, vão trabalhando, e vai botando um videozinho ali no cantinho para vocês irem ouvindo e estudando comigo a palavra do Senhor. Botem as suas perguntas também, coloquem as perguntas aí, mandem também no directzinho aí, no particular, caso não queiram colocar os comentários aí, pode mandar direto para mim as perguntas e eu vou respondendo para vocês também, amém? Mas não se esqueçam de compartilhar esse canal, porque vocês sabem que quanto mais ele aumenta, quanto mais ele cresce, mais pessoas conhecem e escutam da palavra do Senhor, e elas serão alcançadas através dessa palavra, amém? Então, nós estudando a história de Daniel, nós ficamos aí no último vídeo, no capítulo 6, falando toda essa trajetória da Cova dos Leões. A partir daqui, do capítulo 7 ao 12, Daniel relata histórias, relata visões e acontecimentos que aconteceram nesse período do 1 ao 6, que é onde a gente leu. Então, do 1 ao 6, tudo aquilo que a gente leu, aconteceram muitas outras coisas, né? E o 7 ao 12 vai contar, né? Acaba nos mostrando algumas visões que o Senhor Deus deu a Daniel nesse período do capítulo, das histórias do capítulo 1 ao 6. Aconteceram essas coisas também, é isso que eu quero dizer. Então, assim, ele teve visões grandiosas de reinos, nesse capítulo 7 aqui, e no 8 fala muito das visões justamente de reinos, né? Um reino sobre o outro, que era mais poderoso, o rei da Babilônia perdendo sua força, porque Medos e Persas chegaram. Entre Medos e Persas, qual que era mais... que entre esses dois que vieram juntos como uma sociedade, quem que era mais poderoso que o outro, que relata que a Pérsia era mais poderosa do que os Medos, mas juntos eles dominaram Babilônia. E aí, lá no 9, Daniel para em oração, ora e clama ao Senhor por ele, pelo seu povo, porque até então ainda estão cativos na Babilônia. Então, no capítulo 9, a oração de Daniel, né, o clamor de Daniel, e nos ensina a sermos como esse homem, que agora é homem, porque ele chegou ali jovem, né, e foi trazido para aquele lugar ainda jovem. A palavra do Senhor diz que o povo, eles ficaram ali 70 anos, né? Então ele saiu dali já velho. Então muita coisa aconteceu na vida de Daniel. Muitas revelações o Senhor Deus deu a ele, muita inteligência e sabedoria para conduzir, porque ele foi governador daquela região por muito tempo, ele teve poder também, ele teve honra. Muita história temos ainda a se contar sobre Daniel. E vocês podem pesquisar a vida desse grande homem que tem muito a nos ensinar. Inclusive um homem de fé e um homem de oração. Aquele clama pelo povo. A palavra no verso ele diz que é a oração de Daniel pelo povo. Então, é um dos profetas que clamam, que começa ali a clamar e a se prostrar diante do Senhor, para o Senhor lembrar que eles estavam ali cativos, para que o Senhor pudesse se lembrar deles, né? E aí, após essa oração, vem profecia para Daniel interpretar, visão. Lá no 10, Daniel... A palavra diz que lá no 3º ano do ano de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada a palavra para Daniel,
mais uma visão. E aí Daniel é consolado, o Senhor manda o anjo para consolar ele, para dizer a ele para continuar firme, fortalecido, para fortalecer Daniel na caminhada, porque já estava findando, né, devido à idade, chegando, e passou tantos anos aqui naquele lugar, ainda cativo, e ainda não tinha vindo o Senhor ainda resgatá-los, tirá-los daquele lugar. Então, o Senhor também veio fortalecer Daniel. E no 12 fala o tempo do fim, né? No 12 fala exatamente as visões, o que o Senhor queria dizer a Daniel, através do seu príncipe Miguel, sobre quando ele se levantaria para vir buscar o povo, para resgatar o povo, para tirar o povo da escravidão, para libertar Jerusalém, Israel do cativo, né? Então, é um de muitos, né, profetas, ele é um dos profetas amados do Senhor. A palavra do Senhor diz que entre os profetas, entre os discípulos, tudo que a gente vê na palavra do Senhor, que o Senhor fala que alguém era amado dele, ele falou, o nosso Deus falou para Daniel aqui que ele era amado, meu querido, meu amado. Lá no Novo Testamento a gente vê como o Senhor Jesus trata o seu discípulo João, também como amado. É como esse Daniel era um profeta de amor, né, do amor. Assim como João, o discípulo, também o discípulo do amor. E era do amor em todos os sentidos. O amor pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, e amor pelo próximo, amor pelo seu povo, né? Empregar com amor. Aqui, Daniel, nesse momento a gente aprende quanto a gente tem que se aquebrantar, se humilhar diante do Senhor, se arrepender dos nossos pecados, para que a gente não pereça. Orar pelos nossos, jejuar pelos nossos, sacrificar pelos nossos, pelas nossas causas. E o Senhor escuta, o Senhor nos escuta. Basta que coloquemos, né, sobre aqui lá na oração de Daniel, ele nos ensina, né, a súplica, né, em oração ao Senhor, em aquebrantamento. Ele diz: quantos somos pecadores, quantos somos miseráveis, pecamos contra ti, eu pequei, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do povo. Então é assim, nós temos que nos colocarmos à disposição, né, diante do Senhor em aquebrantamento pela nossa vida, pela vida da nossa casa, da nossa família, para libertar as nossas famílias, os nossos, dos vícios, né, da droga, da prostituição, do adultério, das bebedeiras, do mundo, de todas as coisas que não são agradáveis ao Senhor. E a gente às vezes luta com tanta fragilidade, com tanta fraqueza. Daniel nos ensina a sermos fortes e corajosos. Daniel nos ensina a continuarmos firmes, sem negar o nosso Cristo, orando sem cessar. E o Senhor responde. O Senhor responde. E no dia certo, a palavra diz lá no verso 12, o tempo do fim, tudo isso acaba. E o Senhor vem com grande glória para resgatar esse povo, sair dessa escravidão. O pecado é escravidão. Libertar, abrir os olhos espirituais, libertar para viver uma vida em Cristo Jesus, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?